Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, chegando com mais um Prancheta Tática Meu Peixão, para falar muito sobre o Santos, muito sobre campo e bola, como o Santos vem desempenhando um bom ou não futebol no Campeonato Brasileiro da Série B, falando também muito claro sobre os bastidores do time da Vila Belmiro, o Santos que está pegando fogo, né? Venceu a equipe do Goiás por 2-0 depois de 4 derrotas consecutivas na Série B, mas o desempenho, falar a verdade, não foi muito bom. Mas nós vamos falar muito sobre isso e muito mais também. Aqui comigo ele, meu grande amigo, meu grande parceiro de prancheta tática, Andrei Reis. Andrei, um prazer inenarrável estar com você novamente, meu irmão, para falar desse Santos que a gente pode respirar um pouco aliviado, né? Mas o desempenho ainda não está deixando a torcida satisfeita, né? Seja bem-vindo, meu querido. Fala, meu irmão, mais um prancheta, dessa vez finalmente feliz, né? A gente num bom momento, depois de uma vitória. Os últimos pranchetas foram todos pós-derrota, então Verdade. Acho que a gente tem motivos para comemorar. Não foi da maneira que a gente queria, o Santos não jogou seu melhor futebol, ainda está distante disso, mas acho que precisava da vitória para ter esse alívio, tanto que após a falha do Tadeu, os jogadores parecem que ficaram mais aliviados e conseguiram jogar numa tranquilidade maior, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre a vitória, sobre esse desempenho que, como eu disse, não foi o esperado, mas temos motivos para comemorar, né? Acredito que já é uma felicidade voltar a ganhar. Eu sempre falo, né, André? Todo mundo quer ganhar. Mas tem jogos que você precisa ganhar de qualquer jeito. Seja com gol de cabeça, seja com gol de sem querer, seja com gol contra, inclusive num erro do goleiro adversário, que foi o que aconteceu ontem. O Tadeu, no primeiro gol do Santos, cometeu um erro incrível. O Tadeu, que é um ótimo goleiro. Inclusive o Santos tentou contratar ele mais de uma vez, quase trouxe ele na janela do começo da temporada, não conseguiu de fato, mas é um ótimo goleiro. E ele falhou feio. E eu quero já entrar nesse aspecto um pouco psicológico, Andrei, porque ficou muito claro, muito evidente que o Santos está muito pressionado. Conforme o jogo foi passando e as coisas não foram acontecendo da forma que o Santos esperava, dava para ver o nervosismo na troca de passes, dava para ver nitidamente algumas tomadas de decisões precipitadas, né? E depois que o Santos acha esse primeiro gol, como eu disse, na falha do Tadeu, as coisas parecem que ficaram mais leves e os jogadores conseguiram jogar com mais tranquilidade. O exemplo é o próprio segundo gol. Provavelmente, se o jogo estivesse 0-0, o William Bigode não faria aquela jogada que ele faz no segundo gol, né? Esse psicológico tá sendo um fator que o Santos vai precisar trabalhar aí muito, né, André? Cara, é o que você disse, foi perfeito. O Santos, assim que sai o primeiro gol com a falha do Tadeu, parece que tirou todo o peso das costas e conseguiu jogar com mais tranquilidade, né? Porque o jogo já caminhava para o seu final ali, o Santos com muita dificuldade já, o Goiás fechadinho, porque o empate não era ruim para eles, né? Mantinha o Santos distante e aproximava o Goiás do G4 novamente. Então, assim que o Tadeu falha, parece que a carga emocional saiu, os jogadores conseguiram desempenhar com mais tranquilidade. O segundo gol do Bigode sai, o Bigode que também eu acho que estava precisando desse gol, né? Não vinha bem, vinha fazendo partidas muito ruins, e fez um gol, dá um desafogo para ele também, que participa da jogada do primeiro gol, né, que de alguma forma ele atrapalha o Tadeu ali, que perde o tempo da bola. Então acho que são 2 pontos positivos, a vitória em si e pro Bigode, né, para tirar essa zica, para conseguir esse peso jogar das costas, né? Com certeza, foi importante para ele. E realmente o Santos ele não fez uma boa partida, né? Tecnicamente falando e até taticamente, né, André? Porque o Santos ele até consegue melhorar no sentido de marcar pressão, né? No começo do jogo, o que os outros 4 jogos anteriores o Santos não conseguiu executar, fez dessa vez na Vila Belmiro, pressionou o Goiás, mas algo que vem muito me incomodando, e boa parte da torcida também, verificando os comentários em redes sociais e tudo mais, é essa lentidão nas transições do Santos, né? O Santos não consegue impor uma velocidade, mesmo dessa vez com sua força máxima, né? Ontem o Santos jogou com Pedrinho, Guilherme Furt na frente, que é o trio de ataque ideal segundo Fábio Carille, meio de campo com Pituca, João Schmidt e o Juliano, ou seja, do meio para frente foram jogadores que, ao olhar do treinador, é o que ele tem de melhor. E mesmo assim o Santos ainda permaneceu muito
lento na troca de passes, lento nessa transição. Quando o Goiás tentava armar um ataque que o Santos roubava essa bola, demorava muito para 2, 3 jogadores encostarem no jogador que estava com a bola. Qual que você acha que é o motivo que está ocasionando essa lentidão no Santos, que jogo após jogo não consegue melhorar, André? Caju, eu sinto um pouquinho de uma dificuldade que o Santos tem, no geral, nas transições ofensivas. Acho que o Santos consegue fazer algumas transições ofensivas boas. Isso um exemplo é o segundo gol, né? Ele nasce de uma transição ofensiva. Mas acho que para mim o principal é como o Santos entra na última fase do jogo ali, né? No último setor de campo adversário, e ele não consegue criar de outra forma que não seja com os pontas bem abertos e com aquelas triangulações ali no setor. Eu acho que o Santos tem muita dificuldade quando o adversário impossibilita isso, e aí o time não consegue criar e não consegue outras maneiras de chegar ao gol, de finalizar. Você vê que o Santos tem muita dificuldade de finalizar. O Santos enfrentou muitos adversários com linha de 5 ou com linhas muito bem postadas ali. Verdade. E dificuldade. Então, acho que seria necessário uma variação tática nesse sentido, né? Quando você vai enfrentar adversários mais defensivos, quando tá com as linhas mais postadas, ou com uma linha defensiva de 5, o Carille precisa de variações para conseguir infiltrar nessa linha defensiva adversária, porque eu acho que tem gerado muita dificuldade para o Santos, e chega naquele ponto de que o Santos não consegue fazer gol. O Santos pegou na sequência adversários muito defensivos e não conseguia finalizar, não conseguia chegar na meta adversária e não fazia gol. Então acho que falta essa variedade. O Carille, acredito que precise de peças para isso também, mas não pode ser uma desculpa, né? Não pode ficar o tempo todo falando a mesma coisa, batendo nessa tecla e não fazer nada para melhorar, né? A gente precisa de uma motivação dele de querer mudar também com as peças que ele tem. A gente vai falar de novo de utilizar meninos da base que tem características diferentes dos titulares, então precisa mudar, precisa de variação. O Carille precisa entender que eu achei maravilhoso o seu vídeo, Caju, que você fez falando sobre essa questão. Eu entendo que o Carille tem o estilo de jogo dele e é comum que cada treinador tenha seu padrão, tenha seu modelo, mas em alguns momentos a gente precisa entender que são necessárias variações. O Santos está na Série A, tem um elenco mais caro, mais forte, e tem possibilidade de com o que tem por enquanto na mão, criar algumas variações. Não dá para usar de muleta o tempo todo que não tem jogadores, se você poderia utilizar jogadores da base ou até jogadores que estão no elenco para ter uma variação tática ofensiva ali. Acho que defensivamente o Santos fez um jogo mais seguro do que os outros. Achei que os dois laterais foram muito bens. Ofensivamente achei que o Escobar demonstrou um pouquinho de dificuldade, teve uns 3, 4 domínios ali que a bola veio fácil, ele dominou errado, mas no restante a linha defensiva foi bem. E outra questão, Caju, só voltando na pergunta que você fez, que me incomoda é um pouco a distância das linhas para criar. O Santos verdade, muito distante. Muito distante, eu acho que o Santos abre muito campo, então os jogadores ficam muito distantes. O Santos abre muitos pontas, né? O Pedrinho e o Guilherme ficam muito abertos, e aí o restante dos jogadores parece que estão sempre. Os meias estão distantes, né? E assim, para gerar uma triangulação, para gerar uma aproximação, tem que estar. Uma associação, os meias têm que estar perto para gerar um terceiro homem, ou se aproximando para fazer uma tabela ali. Eu acho que isso tem gerado muitos problemas, principalmente para um time que só joga pelas laterais, né? Ofensivamente, o Santos só joga pelas laterais, pelos corredores laterais, então tem tido muita dificuldade por conta disso. Agora, você entrou nesse assunto sobre a variação, eu ia até esperar um pouquinho para falar sobre isso. Peço desculpa, pessoal, que eu tô meio gripado, mas traz para mim aqui que eu quero falar uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu falar um negócio. Carille, você é um baita de um profissional. Você é um baita de um treinador, uma baita pessoa. Quem conhece o Carille sabe que ele é um cara assim fenomenal. Ele tem os jogadores na mão dele. Carille, não precisa, né, Carille? Não precisa da resposta que você deu pro Ricardinho ali, né? Poxa, você não pode falar numa entrevista coletiva que eu sempre joguei assim, você assim, eu nasci assim, não é assim. Sabe por quê que não é? Porque você sabe que nenhum treinador é refém de um esquema a vida inteira. Nem o Diniz, que é um dos caras mais teimosos que tem. Olha que eu gosto dele, mas é um dos caras mais teimosos. Já teve jogo que ele jogou na retranca porque precisava ganhar. Já teve jogo que ele... Não tem como, cara, ele você falar um negócio desse, filho. Você mesmo em 2021, quando chega no Santos, você faz o quê? Joga com 3 zagueiros, uma coisa que você nunca tinha jogado desde quando você tinha se tornado treinador. Entendeu? Era mais fácil você falar assim, olha, por enquanto eu acredito ainda que essa formação tática vai me gerar o resultado
que a gente espera. Quem sabe lá na frente, se as coisas não estiverem acontecendo, eu possa pensar em mudar. Mas a princípio eu não penso em mudar. Pronto. Mas aí você fala de uma forma que a torcida dá a entender o quê? Pô, o cara não sabe fazer outra coisa. Aí a gente sabe que você tem capacidade e sabe fazer outra coisa. Tanto é que no próprio Santos, quando você fez bem feito. Aí você fala um negócio desse, aí vai gerar mais o quê? Desconfiança, né, André, da torcida e mais críticas, porque aí o próximo jogo contra o Mirassol na terça-feira, que é pedreira jogar contra o Mirassol lá, se o Santos não for bem, a sua fala vai contra você mesmo. A torcida vai falar, tá vendo? Foi mal porque o cara não sabe fazer outra coisa. Então, assim, tem horas que a gente tem que, poxa, preservar o que vai falar. Saber o que vai colocar ali numa coletiva. Você pode até pensar. Eu sei que também na hora do nervoso, da raiva, ninguém gosta de ser contrariado. Mas, poxa, tem que pensar direitinho. Porque para boa parte da torcida, né, André? Fica uma coisa meio chata, né, cara? Ô, Caju, e eu penso de uma seguinte maneira, cara. Eu acredito que todo profissional de futebol tem as suas convicções, Exato. tem as ideais, tem a sua maneira de jogar. Todo treinador tem, é normal. O Luxemburgo tinha, o Sampaoli tinha. Tem questões que a gente não abdica no futebol, que é a minha maneira de jogar, o que eu acredito. Ok, isso posto, o cara ele precisa entender que é necessário, em alguns momentos, adaptabilidade. Ele Exato. precisa se adaptar ao adversário, precisa se adaptar ao campeonato que ele está jogando. Cara, ele nunca disputou uma Série B do brasileiro, então ele precisa se adaptar, ver como os adversários estão jogando contra o Santos, porque eu já imaginava que seria o esperado os adversários jogarem defensivamente contra o Santos, não proporem tanto o jogo, jogarem numa linha de 5, ou com uma linha de 4 e outra linha de 4 na frente, as duas bem próximas. Para mim, seria, desde o início do ano, o que aconteceria, e é o que vem acontecendo na maioria dos casos. O Carille deveria ter previsto isso, e olhado para as peças que ele tem, já sabendo que talvez não viessem as melhores peças, ou não viessem muitas peças, e se adaptado. Bom, tem jogo que eu vou conseguir jogar no meu modelo, que eu acredito, que eu gosto, que eu amo. Eu vou conseguir. Ok, joga. Mas assim, vou enfrentar o Botafogo, que é um adversário que não estava bem e que precisava ganhar, mas que ia jogar defensivamente em transição. Ia ter 2, 3 chances que poderiam ganhar o jogo. E aí, você precisa entender que você vai ter que jogar contra o adversário dessa forma e montar um esquema para jogar dessa forma. Eu acho que o Carille, às vezes, ele peca nessa questão. Ele vai muito na convicção dele, que eu entendo que é necessária, mas ele deixa de ousar e variar em esquemas táticos, em modelos que ele poderia ousar um pouco mais para se manter na sua convicção. E eu acho que isso é um grande erro da parte dele. Como você disse, um excelente profissional. Eu acho o Carille um baita profissional. No que ele se propõe, ele é incrível. Eu acho que ele até deixou de ser tão defensivo como era há muito tempo. Sim. Mas é necessário rever algumas coisas. Eu acho que não dá para ele falar numa coletiva, e eu acho que talvez num tom de desabafo, num tom... Foram semanas pesadas ali dentro do CT por conta de derrota, enfim. Mas eu acho que ele não pode dar uma declaração dessa, porque acaba podendo virar contra ele, como você disse, e não é legal, não é bom para um profissional que, para mim, tem muito calibre, é campeão brasileiro, tricampeão, dar uma declaração dessa. E assim, no que ele faz, é um dos melhores treinadores do Brasil, hein? Com do certeza. Brasil. Do continente, talvez. O Carille é um ótimo profissional, por isso que a gente tá falando. E assim, sabe aquela coisa de a gente só cobra quem a gente sabe que pode entregar? É mais ou menos isso. Por que a gente bate nessa tecla e fala que o Carille não poderia falar isso? Porque a gente sabe que ele pode entregar. Porque ele tem capacidade, como o time já entregou no Campeonato Paulista. Só que a gente tem que entender os contextos dos jogos. Eu tava fazendo uma análise, ver se você concorda comigo, André. Vamos lá. No Campeonato Paulista, o Santos começou muito bem, certo? O Santos enfrentou, por exemplo, o São Paulo no estádio do Morumbi e venceu. O Santos perdeu pro Palmeiras no Allianz, mas foi um jogo de igual para igual, 2-1 no detalhe. O Guilherme perdeu um gol ali, talvez poderia até empatar o jogo. O Santos ganha jogando bem contra o Corinthians na Vila Belmiro, aquele jogo que o Neymar foi e tal. O João Schmidt arrebentou, fez o gol e tudo mais. E o Santos foi ganhando algumas partidas importantes. Por que aonde eu quero chegar com isso? Quais que foram todas as nuances desses jogos? Primeiro, o Santos sempre abrindo o placar.
e o Santos sempre conseguindo jogar no erro do adversário. Por quê? Porque no Campeonato Paulista você atua contra equipes que têm uma qualidade técnica igual ou um pouco até superior. No caso do Palmeiras, no caso do próprio São Paulo, no caso do RB Bragantino e tudo mais. Então, para aquilo que o Carille gosta de fazer, é um prato cheio, né? É um prato cheio, porque essas equipes vão, mesmo contra o Corinthians, que estava em má fase, e o Santos jogou na Vila Belmiro, depois que o Santos abre o placar ainda no primeiro tempo, o Corinthians precisou se lançar um pouco à frente, o Santos teve o espaço para poder atacar. O que está acontecendo na Série B? As equipes já entram para jogar contra o Santos com linhas baixas. Então o Santos é obrigado a ter a bola no pé e tentar armar as jogadas. E aí onde vem a dificuldade. E pode perceber, todas as vitórias do Santos, o Santos abriu o placar. O Santos não virou nenhum jogo na Série B. Por quê? Porque quando o Santos consegue abrir esse placar, abre o jogo para aquilo que o Carille gosta. Porque o adversário é obrigado a ter que sair, e ontem ficou muito evidente isso, porque o Santos abre o placar, o Goiás saiu um pouquinho mais, o Santos achou esse contra-ataque e o Bigode fez o segundo. Contra o Brusque, abriu o placar no começo do jogo, o Brusque teve que sair, enfiou 4. Contra o Guarani, a mesma coisa. Contra o Avaí, a mesma coisa. Então, assim, o Santos conseguiu fazer esse tipo de jogo nessas nuances, mas o Carille precisa entender que a maioria dos jogos não vai dar para fazer isso, porque vai ter jogo que o Santos vai martelar, a bola não vai entrar, né? E se a bola não entrar, vai ter que variar, vai ter que armar outras possibilidades para poder achar esse gol. Por isso que a gente fala que precisa ter essa variação, porque nem todo jogo se desenha como a gente quer, né, André? Sim, você vai enfrentar adversários com características completamente opostas. Por mais que sejam adversários que vão jogar talvez em linhas baixas, a maioria deles, são adversários que têm jogadores de características diferentes, de técnicos que pensam o jogo de maneira diferente e vão atacar de maneira diferente, defender de maneira diferente. Tem adversário que vai defender o funil ali, tem adversário que vai tentar te induzir para zonas menos perigosas, vai depender. Assim, a gente sempre fala, né, os 11 iniciais são importantes da maneira que eles estão postados, mas sim, o que vai diferenciar é a maneira como esses 11 iniciais vão cumprir suas funções em campo, como eles vão jogar, como eles vão se postar. Não adianta, é uma linha de 5, mas é uma linha de 5 que defende como, eles induzem para onde, como cada jogador se porta. É preciso ter esse entendimento, e aí vai de um setor de análise de desempenho, enfim, que eu acredito que o Santos tem alguns bons profissionais lá, que vão fazer essa leitura e passar para o treinador ver como o adversário joga e conseguir se moldar a partir do seu estilo no jogo adversário. E eu acho que às vezes está faltando o cara se moldar ao seu adversário e entender como os adversários vão jogar para poder se postar em campo, para poder talvez ser mais ofensivo, talvez ser mais pressionante. O Santos, eu achei até que contra o Goiás, principalmente no primeiro tempo, o Santos foi mais pressionante, pressionou mais a bola, foi mais agressivo. Mas nos outros jogos você não via isso, parecia que os jogadores estavam deixando o adversário jogar e parecia que o Santos estava jogando uma Série A contra qualquer adversário, quando na verdade o Santos é o time de Série A jogando numa Série B, né? É um elenco de Série A em boa parte jogando numa Série B. Então acho que falta esse entendimento do Carille, acho que dos jogadores também, de perceber que estão no Santos, que o Santos é favorito e precisa ser mais agressivo, precisa ser mais pressionante, mais impositivo, de querer a vitória, de não deixar o adversário jogar. E nem falo da questão, o Carille não é um técnico ofensivo, o Santos não vai empilhar 4, 5 gols por jogo, jogando lá em cima o tempo todo com troca de passe bonita. Não dá pra gente esperar uma coisa que o Carille nunca fez e eu acredito que nunca vai fazer. Mas a questão de imposição, de ser mais agressivo com a bola e sem bola, eu acho que isso o Carille já demonstrou em alguns momentos. O jogo contra o Bragantino, pra mim, é um exemplo. O Santos é muito agressivo com e sem bola. Exato. Pressiona cima, dificulta a partida. E se conseguiu contra o Bragantino, que pra mim é um dos times que também faz isso muito bem, o time do Pedro Caixinha é um dos times mais agressivos e que recupera bolas em zonas de defesa adversária. Sim. Tanto conseguiu fazer isso contra o Bragantino, consegue fazer isso contra times da Série B. Falta só, eu acho que um entendimento, isso a gente já falou várias vezes, dos jogadores e da comissão e do presidente, de todo mundo, de entender que está numa Série B e precisa subir demonstrando que é o Santos. Exatamente. Para poder chegar naquela questão que a gente já comentou, acho que semana passada, né, Caju, de subir para uma Série A e não com uma postura de quem caiu e tem que segurar para não cair de novo. É uma postura de quem subiu para ficar e não voltar mais. Então, acho que falta esse entendimento geral dentro do Santos também. E aí, a gente também precisa falar sobre os guerreiros, né?
sobre quem tá dentro de campo. Porque assim, o treinador, eu sempre falo isso, o treinador, ele orienta, ele organiza, ele monta até a página 2. É claro que cada dia que passa, o treinador ele tem uma importância maior num time de futebol. Isso tá muito claro agora na Eurocopa, por exemplo, tá muito evidente isso, né? As equipes, as seleções chamadas seleções grandes estão passando grandes dificuldades com as seleções intermediárias e até mais fracas por conta de times organizados. Tudo bem. Só que tem muita coisa que é o jogador que tem que sentir lá dentro da arena, velho. Entendeu? Sim. Porque assim, quando eu falei, né, num vídeo que eu fiz lá no portal Meu Peixão, no Instagram, quem não viu, confere lá, sobre o Santos ser varziano na Série A, na Série B, muita gente concordou, mas teve muita gente que falou assim, mas a técnica ainda faz diferença. Gente, eu sei que a técnica faz diferença, mas sabe aquela famosa frase que já virou clichê? Se a gente igualar na raça, na técnica, a gente sobressair, é isso. Todo mundo sabe que o meio-campo do Santos, por exemplo, e eu vou falar do meio-campo porque eu quero falar de 2 jogadores específicos. Todo mundo sabe que o meio-campo do Santos ele tem uma qualidade técnica refinadíssima. Só que se principalmente Giuliano e Pituca não forem um pouco mais intensos no jogo, não vai dar. Porque na Série B você precisa do meio-campista intenso. O Pituca é um ótimo jogador, só que o Pituca, não sei o que está acontecendo nos últimos jogos, ele está muito disperso do jogo. Júlio, só um comentário aqui, só te cortar rapidinho. O seu Juliano não pode perder os 2 gols que ele perdeu nas últimas duas. Não pode. É displicente. Os 2 gols, a cabeçada que ele sobe sozinho, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha tempo de dominar aquela bola. Ele não podia cabecear do jeito que ele cabeceou. E a bola que ele recebe sozinho ontem contra o Goiás, que ainda estava 0-0, ele não pode perder aquele gol. É displicência, não entender o momento que o time tá. Com todo respeito ao Juliano, mas os 2 gols que ele perdeu foi por pura displicência. E falta de noção da onde ele estava no momento. Ainda mais ele que tem uma qualidade de finalização refinada, né? Todo mundo sabe que o Giuliano finaliza bem, tanto é que ele já fez alguns gols mostrando isso no Santos. E ele, tanto ele quanto o Pituca, eu sinto essa displicência, como você falou, André. Por exemplo, o Pituca é um cara que ele tem como a sua principal característica o passe. Ele anda errando uns passes que você fala assim, poxa, como que você erra um passe desse daqui e ali, sabe? Na marcação muito mole. O Giuliano, ele demora muito pra pegar na bola. Ele é um meia, ele é o armador. Essa bola, eu vou fazer um comparativo com o basquete. Aproveitar que a NBA acabou de encerrar. Eu sei que tem muita gente que gosta de futebol e gosta do basquete também. O armador no basquete é o cara que ele tá sempre com a bola. Todas as jogadas começam com o armador. Ele tá sempre com a bola. Ou ele vai tentar fazer uma jogada individual, ou ele vai tentar infiltrar o garrafão, achar o pivô numa ponte aérea, ou ele vai atrair a marcação para virar o jogo lá pro outro jogador poder arremessar uma bola de 3, mas a bola vai estar com ele. E no futebol não é diferente, gente. O meia precisa ter a bola tem que estar com o meia, para ele poder achar um centroavante entrando no facão, para ele poder abrir num lateral para fazer um cruzamento. Ele tem que estar com a bola. Só que o Juliano demora muito para receber essa bola. Por quê? Porque ele tá se movimentando muito pouco e tá sendo pouco participativo. E se o meio-campo do Santos, que é o pulmão desse time, porque é o setor onde você tem uma qualidade técnica diferenciada, principalmente para o nível de Série B, não estiver bem, nada mais vai bem no time. Por quê também? E aí entra num outro ponto que é uma preocupação grande que eu tenho. O Santos não tem uma saída de bola qualificada com os zagueiros. Porque Joaquim e Gil são excelentes marcadores, destruidores, mas para começar a construir, eles não são zagueiros construtores. O Joaquim não vai pegar uma bola e meter um lançamento à la Van Dijk de 30 metros. O Joaquim não vai pegar uma bola e vai trocar entre linhas igual o Thiago Silva. E o Gil a mesma coisa. O Santos tem no seu elenco o Jair, que tem uma qualidade refinada de passe, mas até agora não teve muitas oportunidades com o Carille. O Santos está atrás de um zagueiro no mercado para contratar agora na janela do meio do ano. Qual que vai ser esse zagueiro? Até vou dar os créditos. O Losetti falou na transmissão do Premier no jogo sobre isso. Tá? Qual que é o zagueiro que o Santos vai trazer? Se for para trazer um zagueiro com as mesmas características que tem no elenco, não precisa. Vai ter que trazer. Tá em casa, né, Caju? Se for para trazer jogador que tem características diferentes, usa quem tá em casa. Exatamente. E aí, é o que eu falo, o Santos precisa desse jogador com essa característica. E é a mesma coisa no meio campo. O Santos precisa muito que tanto o João Schmidt quanto o Pituca pegue essa bola e municie o Giuliano para a bola chegar no setor de ataque. Então, assim, a gente fala muito sobre
a parte tática, sobre a parte que o Carille ele pode melhorar, de fato. Mas os jogadores também precisam entender o momento do clube. E precisam entender que vai ter hora que vai ter que ralar o bumbum no chão. Vai ter que ralar, velho. Não tem jeito. Vai ter que dar um bicão pra lateral, entendeu? Vai ter que brigar lá na frente. Por que o Furt... Eu vou dar esse exemplo de novo. Por que o Furt se sobressai? Porque o Furt é brigador, velho. Você joga a bola na frente, ele briga, ele sobe com o zagueiro, ele dá abre o braço aqui, dá um jeito de dominar essa bola, dá um jeito de dar uma escoradinha de cabeça pra quem tá vindo, entendeu? Não tô falando que o Juliano, até porque ele não é muito alto, vai brigar com essa bola no alto. Não vai. Mas recompõe um pouquinho para marcar. Se tiver que dar uma dividida para marcar. O João Schmidt e o Pituca estão deixando muito a desejar nessa marcação. Os adversários estão circulando a bola com muita facilidade entre linhas, né? Que a gente fala do meio-campo do Santos. O Santos precisa entender, urgente, que precisa ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais, sabe, dessa intensidade, colocar mais fogo no jogo. Precisa colocar mais fogo no jogo para poder o time ficar um pouco mais aceso naquilo que se propõe a fazer, né? Porque o Santos tem, por exemplo, na direita, o Sherman, que tem uma qualidade incrível. Ele marca bem e joga bem. Se os volantes e o meia não conseguir municiar ele ali, ele não vai conseguir fazer uma jogada. O Guilherme toda hora volta para recompor, legal. Ele pega essa bola para arrastar, ninguém acompanha. Então, assim, tem coisas que o treinador pode ajudar, mas tem coisa que é o jogador que tem que ter a personalidade de ir lá e fazer, né, André? Ô, Caju, uma questão que eu venho notando muito, e eu acho que nesse jogo, em alguns momentos, o Santos até sofreu por conta disso, mas isso aconteceu mais nas outras partidas. A maneira com que o Santos se comporta quando perde a bola, que a gente chama de transição defensiva, o Santos vem demonstrando muita dificuldade nessas transições, principalmente por conta desse setor que você falou, que é o setor de meio campo, né? Porque quando o Santos perde a bola, principalmente no setor de meio campo ali, eu acredito que o Schmidt até faça muito bem essas coberturas de perda, que a gente chama, nesse setor. Agora, o Pituca e o Juliano têm demonstrado muita dificuldade de fazer essas coberturas. E aí o Santos não consegue fazer um pé de pressão interessante para tentar recuperar uma bola, a coordenação desses movimentos não é legal, e aí o Santos acaba cedendo muito espaço para o adversário correr com campo, tempo e espaço, para cima dos zagueiros. E no geral, o Gil até tem uma boa recuperação, mas o Gil não tem. E esses jogadores, principalmente porque o Santos às vezes joga com uma linha um pouco mais alta, precisam correr para trás. E geralmente um atacante, um ponta, ou até um centroavante vai ser mais rápido que um zagueiro, no geral. E aí o Santos acaba tomando muito gol por conta disso e sofrendo muito por conta disso. Então eu não sei se eu vejo que o Santos tem uma necessidade muito grande de contratar o meio-campo. Seja para diferentes tipos de jogos, nem acho que não precisa nem necessariamente ser um titular, acho que não precisa ter um 11 titular, tipo, tem jogo que pode jogar o Juliano, tem jogo que se chegar um outro meia pode jogar outro meia, mas um meia que consiga fazer melhor esses movimentos de pressão quando o Santos perde a posse, assim que o Santos perde a posse, seja não perde pressiona, ou seja para retardar o adversário quando ele vai iniciar seu ataque, para o adversário ter que jogar para trás. Mas eu acho que o Santos tem coordenado muito mal e, além de coordenar muito mal, não é característica do Juliano fazer isso e o Pituca tem demonstrado um pouco de dificuldade de fazer esses movimentos. O Schmidt faz muito bem, pressiona muito bem, fecha os espaços muito bem, mas os dois têm demonstrado muita dificuldade, o que tem gerado muito perigo para o Santos e até gols, né? Que o Santos sofreu gols por conta disso. E aí, na minha visão, o que eu penso? Já projetando também o jogo contra o Mirassol e a sequência do Santos. Talvez fosse interessante nesse primeiro momento, antes do Santos ir ao mercado, antes da janela abrir, porque a gente não sabe quem que pode chegar. Talvez, cara, seja a ideia de tirar um dos atacantes e fazer um sistema com 4 jogadores no meio campo. Faz um 4-4-2, preenche esse meio campo para ficar mais encorpado e para ser mais marcador. Entendeu? O Santos não vai ter o Rincon que vai estar na Copa América. É complicado, eu vou falar aqui. Muita gente vai criticar, que eu entendo, mas talvez, velho, é que a gente não sabe como ele está fisicamente, mas talvez seja uma das opções colocar o Alisson, velho. Mete um primeiro volantão lá para pegar, entendeu? Ele dá uma pegada lá no meio para poder ajudar nessa marcação, dá um pouco mais de liberdade pro Pituca colar um pouco mais no Giuliano, que ele tem essa qualidade para jogar. O Schmidt fica para marcar também, porque ele marca bem e pega essa bola para saída de jogo. Ou, se for o caso, tentar colocar até o próprio Sandri, que tem uma qualidade
de técnica com a bola no pé, né? Refinado, vira o jogo bem e tudo mais. E pra ajudar a marcar, porque assim, eu sinto que esse meio-campo do Santos tá muito espaçado, cara. O Sandri não marca ninguém. É, então. É difícil. Eu gosto muito do Sandri, tá? Não é uma crítica inteira ao jogador. Acho que, como você disse, tem uma qualidade técnica de passe, de inversão de corredor muito boa. Tem uma noção fora do comum. Mas a gente torce para que tenha evoluído. A questão defensiva do Sandri também deixa muito a desejar. O Sandri faz esse perde e pressiona muito mal também. É outro jogador que tem essa dificuldade. Você falou, né, de um sistema com uma linha de 4 ali no meio, talvez com 3 volantes ali. Não sei se é o caso, mas o Carille precisa testar, fazer. Quem sabe colocar 3 zagueiros, quem sabe colocar o Jair, até pra melhorar a saída de bola, você joga com o Joaquim. O sistema com uma saída de 3 com o Jair ali, com 3 zagueiros, seria interessantíssimo. Até porque. Libera o Sherman, que tem essa qualidade, né? No E corredor. desgastar o Guilherme. Vou te falar por quê, cara. O Guilherme é um cara que tem. O Guilherme faz muito bem essa cobertura do lateral, né? Porque o Sherman sobe muito, o lateral sobe muito, o Guilherme, o Pedrinho também tem feito bem. Essa cobertura de quando o lateral subir, ficar de olho e se perder a bola, voltar para recuperar, né? Mas você tendo uma linha de 3 ali, você deixaria o Guilherme menos cansado, deixaria os pontas menos cansados, né? Para não precisar voltar tanto, porque você já teria um jogador de defesa fazendo essa cobertura. E você teria uma saída mais limpa, né? O Schmidt não precisaria descer na última linha para fazer a saída, não precisaria baixar ali entre os zagueiros, porque você teria um cara como o Jair que faz a saída muito bem, que tem um passe muito bom, que tem um passe que rompe linhas. E aí você facilitaria o jogo do Santos, né? Você jogaria com a linha de 3, atacando num 3-4-3, num 3-5-2, e defendendo, você defenderia com uma linha de 5 atrás. Você teria mais segurança, defenderia bem o funil ali, e desgastaria menos os jogadores de ataque, né? Que não precisariam ficar descendo o tempo todo para fazer essa cobertura. Exatamente. E aí eu te pergunto, já projetando esse jogo contra o Mirassol, você já faria alguma mudança tática no time realmente de sistema de jogo? Manteria o sistema? Como que você projeta esse jogo? Como que você acha que deve ser a postura do Santos? O que você espera do Mirassol? Qual que é a sua visão para esse jogo que vai ser difícil? Mais um jogo fora de casa contra um adversário que sabe o que fazer. Um jogo complicado para o Santos aí, né? Sim. O Mirassol foi um dos adversários mais difíceis que o Santos enfrentou no Paulista, né? Foi 1-1. 2-2, né? Com o gol do Rainer. Isso. Foi um 2-2, jogo difícil. É um time que já está acostumado a jogar Série B, já se adaptou à competição, tem bons jogadores. Eu não sei se eu faria uma variação, não sei se o Carille vai fazer, eu faria. O Carille poderia implementar essa mudança de talvez colocar 3 zagueiros ali, dar mais liberdade para o Sherman, dar mais liberdade para os laterais e descansaria um pouco o Guilherme, né, que tá voltando de lesão, não precisaria voltar tanto para marcar. Eu faria essa mudança, não acho que ele vai fazer, né, até pela entrevista que ele deu, acho difícil que ele faça, mas eu acho que seria uma mudança interessante de jogar com uma linha de 5 defensivo ali, e acho que até seria bom pro Pituca, seria bom pro Schmidt, daria mais mobilidade no meio. O Schmidt não precisaria descer tanto, as linhas não ficariam tão espaçadas ali, então eu faria essa mudança. Torcer para o Carille trabalhar durante a semana, dar uma luz na cabeça dele para que ele também consiga visualizar o Santos de outra forma que não seja nesse 4-3-3, né? Não, exatamente. E o Santos vai ter um tempozinho até que razoável para treinar, né? O Santos jogou quarta-feira, o Santos volta a campo na próxima terça, 7 horas da noite, para jogar contra a equipe do Mirassol lá. Então, assim, quase uma semana, né? Vai ter ali pelo menos uns 4 treinos, eu acredito, né? Cheios, né? Porque o dia seguinte do jogo é aquele regenerativo e tal. Então o Santos vai ter sexta, sábado de treino legal. Provavelmente deve treinar domingo também. Segunda deve viajar, né? Deve fazer aquele treinozinho mais leve. Então o Santos deve ter 3 treinos cheios e meio treino. 3,5, vamos dizer, porque o dia da viagem não deve contar. Mas a assessoria do Santos daqui a pouco vai mandar pra gente a agenda do Santos da semana e a gente vai vislumbrar isso aí legal. Mas assim, tem tempo. Então assim, o cara ele pode pensar em algo, mas eu acredito que ele não vai fazer isso por agora.
E é um jogo fundamental para o Santos seguir essa retomada nos caminhos da vitória, vamos pôr assim, né? Porque ganhou, de fato, não apresentou um futebol de brilhar os olhos, mas vamos falar a verdade, essa altura do campeonato, a torcida também não tá nem aí se vai jogar tão bem ou não, que só quer ganhar, a verdade é essa. A gente também tem que ser um pouco realista, gente. Vamos ser realista também. E eu sou um cara que eu sou chato, cobro sempre que o Santos... Meu sonho é o Santos jogar igual 2010 sempre. Mas a gente sabe que não vai acontecer. E esse ano especificamente, a gente só quer subir, velho. Só quer subir. Então, assim, é um jogo fundamental porque é contra um adversário difícil fora de casa. Se o Santos engata uma segunda vitória seguida, aí dá aquela aliviada legal. Aí tira todo o peso, já tirou metade. Aí tira por total o peso das costas. Eu acho que o Santos consegue desempenhar legal. Agora, se o Santos não for nada bem e perder, aí volta tudo de novo. Então esse looping é muito complicado. Por isso que é fundamental o Santos vencer. Porque aí senão vira essa montanha russa, né? A hora tá bem, daqui a pouco a coisa degringola, daqui a pouco volta de novo. Isso não é bom pro Santos. Por quê? Porque um time grande como o Santos não está acostumado a jogar uma Série B. Essa é a primeira vez que o Santos joga na história. Quando você não está acostumado a jogar competição e você não consegue desgarrar, não consegue fazer igual... Pode perceber que a maioria dos times grandes que subiram, tudo desgarrou, né? Já conseguiu várias vitórias. Todos os times grandes que ficaram brigando ou não conseguiram subir, exemplos de Cruzeiro e Vasco, ou quando subiram foi na raspa do tacho, igual o Vasco nessa última agora contra o Ituano na última rodada, na outra anterior também que jogou na última rodada, se não me engano, contra o Ceará no Maracanã. Sempre por quê? Porque não está acostumado com esse time. Então é importante demais mesmo o Santos conseguir essa vitória contra o Mirassol fora de casa e a imprensa vai poder assistir boa parte do treino que será realizado no CT Rei Pelé amanhã. O Marcelo Teixeira vai conceder, André, uma entrevista coletiva. Estarei presente para poder acompanhar e levar tudo para vocês. Em loco, para poder apresentar tudo para vocês no meu peixão. E a gente vai ver, né? É claro que não vai ser mostrado tudo que o Carille quer pro jogo, até porque é o primeiro treino com todo mundo depois da partida, mas já vai dar para ter uma noção mais ou menos do que ele está imaginando, do que ele pode surpreender ou não em todos nós nessa escalação. Mas fato é que o Santos, tirando essa questão dentro de campo no futebol masculino, né, André, também precisa se preocupar, e hoje você colocou uma matéria no portal Meu Peixão que eu queria conversar muito sobre ela. Hã? Eu ia falar disso, a gente tá sincronizado, Caju. É um entrosamento, a gente já tá entrosando. Pelé e Coutinho, André e Caju tá ali. E essa matéria é muito legal porque já é aquela luz de esperança daquilo que a gente vinha falando nas últimas semanas, né? Sobre não só pensar no dentro de campo, mas estruturar o clube para dentro de campo as coisas acontecerem. CT da base novo, é isso? Tá chegando aparentemente, né? A gente pôde apurar nessa manhã que o Santos já tem tudo quase engatilhado para a construção do novo CT da base. As conversas já estão bem adiantadas com empresas portuárias. O Santos ainda está vendo se vai construir onde é o atual CT ou achar um outro local para iniciar essas obras. Se não achar um outro local, deve ser no mesmo local que é o CT dos Meninos da Vila hoje. E, Caju, extremamente importante, né, cara? Quem vai para Santos, né? Quem já visitou Santos, quem já foi para lá, você passa ali na frente do CT dos Meninos da Vila. É triste porque é um local que já está muito velho, que já está totalmente defasado dos clubes, tanto brasileiros quanto europeus, que vislumbram dar uma condição excelente para a sua base, para futuramente esses jogadores se tornarem bons profissionais de futebol. O Santos não tem essa condição hoje. Você passa na frente do CT, você não consegue imaginar que um time do tamanho do Santos tenha um CT para a base daquele jeito. Então, muito importante, e que bom que o Santos está conseguindo isso, está construindo aparentemente planos para o futuro e para os seus garotos, né, que é o nosso diamante, né, o diamante do Santos são os Meninos da Vila, e quanto melhor for a estrutura para eles se desenvolverem como profissionais,
mais chance do Santos colher frutos. Eu acho que saindo é de extrema importância para o futuro do Santos como instituição. De fato, e já peço para vocês, já faço aqui o convite para todo mundo entrar lá no meupeixão.com.br, confira a matéria completa, o André que escreveu, falando sobre a possibilidade grande do Santos ter um novo CT dos Meninos da Vila, ou num outro terreno, ou no próprio terreno na qual já existe esse CT, a apuração do André, a apuração do Meu Peixão. E aí, o porquê que é importante isso é o que a gente vem batendo na tecla nas últimas semanas. Clube grande, ele precisa se portar conforme a sua grandeza. O Santos, ele precisa entender que estar competitivo não é somente você contratar 3, 4, 5 medalhões, colocar dentro de campo e jogar. Qual que é a estrutura que você vai dar para esses jogadores poderem trabalhar? Quando o Santos senta numa mesa com um jogador de ponta para negociar, o que o Santos tem para oferecer? O Santos vai chegar nesse cara e vai falar assim, ó, vem aqui que olha minhas instalações aqui. Aqui você vai ser bem tratado. Aqui, se você se machucar, rapidamente você vai retornar. Olha, aqui se você precisar morar durante um tempo, a gente tem toda a estrutura para te oferecer. O que você precisa? Nós temos aqui. Para a base a mesma coisa. Gente, o Santos sempre foi referência no futebol de base. O Santos sempre foi referência em revelar. A menina dos olhos do Santos sempre foi a sua base. Tanto é que o Santos é impressionante. Dificilmente quando o Santos contrata um jogador assim, de ponta, um medalhão dá certo, né? Leandro Damião não deu certo. Eu tô falando dos recentes, tá? Montijo não deu certo, agora Morelos não deu certo. É difícil dar certo, difícil. E geralmente quando dá certo é porque o cara joga muito, mas estava embaixo. Tipo o Ricardinho, quando veio em 2004, veio embaixo, a brigada do São Paulo arrebentou. Zé Roberto acabou de voltar de lesão, estava treinando lá no São Paulo, o Marcelo Teixeira trouxe e arrebentou. Então assim, a menina dos olhos do Santista, o que sempre elevou o Santos ao nível que o Santos tem hoje no futebol mundial, foi a sua base. Então, vamos cuidar com carinho? Vamos, cuidar com carinho é isso. Dá uma estrutura legal, dá 3, 4, 5, se for possível, campos para os meninos. Entendeu? Campo de qualidade, não só o campo, um refeitório com qualidade, uma estrutura legal, um hotel legal com qualidade, né? Se for o caso, põe uma escola lá para os meninos poderem estudar, entendeu? Uns cursos profissionalizantes, preparar o menino para a vida, não só para o futebol. Eu sempre falo isso. Isso é importante. Sabe por quê? Porque você tem ali 100 garotos, desses 100 garotos, 10, 15 vão dar jogador, velho. O resto vão ficar pelo caminho, entendeu? E esses que ficarem pelo caminho, o que vai fazer? Põe lá, faz uma parceria com o Senai da vida, com alguma instituição, para poder realmente fazer com que esses meninos possam estudar com uma estrutura legal, para que eles possam crescer como cidadãos, para crescer como homens para a sociedade. E aí, quando eles crescerem, o que vai acontecer? Deu certo na bola? Graças a Deus. Não deu certo? Sabe fazer, tem uma profissão, consegue estar engatilhado para fazer uma faculdade. Isso é muito importante, isso é fundamental para um clube da grandeza com o Santos e por ter a base respeitada que o Santos tem. Então, vai ser muito importante e eu estou muito curioso, inclusive, André, para saber o que o Marcelo Teixeira vai falar sobre isso nessa coletiva de amanhã, porque eu me interesso muito por essa parte extra-campo, por esses bastidores de estrutura do clube, né? Do que o clube vai apresentar, do que o clube vai oferecer para os jogadores, tanto profissional quanto da base, futebol feminino, que a gente não pode esquecer, o Santos está na berlinda, Santos referência no futebol feminino, gente. Se o Santos cair é um vexame, e não é só cair dentro de campo. O que estão oferecendo para o futebol feminino do Santos poder ter a estrutura que elas merecem? Então, assim, são uma série de coisas que a gente vai batendo na tecla. Só tá cornetando. Não é cornetando, é querendo o melhor pro clube. Querendo o melhor porque nós sabemos que hoje o futebol só se faz se você tiver uma estrutura necessária. Todos os grandes campeões atualmente do futebol no Brasil e no mundo possuem uma estrutura. Dificilmente a bola vai entrar se você não tiver uma estrutura por trás, André. O Caju, eu achei muito interessante porque eu postei a matéria, era pouco antes do meio-dia, né? Aí agora, pouco antes de começar o programa, eu tava dando uma lida nos comentários que o pessoal tava falando, e um comentário me chamou muita atenção, que era de um, eu não vou lembrar o nome agora, mas de um cara falando que é muito triste a gente ver a situação do Santos,
que a gente está comemorando uma coisa básica, né? A maioria dos outros clubes grandes do Brasil já tem um CT para base. Exato. Tudo muito bem feito de estrutura para sua base, tudo completo, e a gente está comemorando a construção de um CT em 2024 para o nosso maior, nossa galinha dos ovos de ouro, né? Que é a nossa base. O Santos já deveria ter isso há muito tempo. Sim. E a gente está comemorando uma base em 2024 que deveria ser o simples, que todo clube deveria ter, e o Santos não tem. O Santos, que é conhecido pela sua base, tem os meninos da Vila na sua história, né? É um chamativo para o mundo, e não tem um CT adequado. A palavra é essa, ao meu entender. Um CT adequado para a sua categoria de base. E só o pessoal que puder entra lá no site do Meu Peixão, lê a matéria. Mas só uma questão que a gente pode apurar também, que a construção, a obra não foi iniciada ainda, porque por conta dessa decisão de ver onde vai ser construído, se vai ser construído onde já é o CT, ou se vão conseguir outro local para construir. O Santos imagina um CT com 3 campos, eu vi um pessoal comentando, né, pô, só 3 campos, mas também a gente tem que pensar que há uma rotatividade, as categorias não treinam no mesmo horário, né? As categorias geralmente sub-13, até do sub-10 ao sub-14, geralmente tem menos treinos na semana por conta da carga física do atleta, que tem que ser menor. Então, é por conta disso. Mas o Santos vislumbra um CT com, no mínimo, 3 campos, e as obras ainda só não iniciaram por conta disso, porque estão vendo em que local será construído. Mas tudo muito adiantado. E junto com isso, muito provável que o Santos também tenha um novo patrocínio na camisa, que são deixa eu só confirmar aqui. Das empresas do setor portuário, né? Exatamente. E então são novidades muito boas, né? Acho que vem a vitória, vem essa outra novidade do CT, acho que para começar, ou finalizar, né? Finalizar a semana bem, mas eu acho importante, né? Amanhã você vai estar lá, falar um pouco disso, tentar fazer alguma pergunta voltada para isso com o Marcelo, para dar uma encurralada nele também, né? Não, exatamente. E assim, não, eu tô rindo porque de fato é bem legal essa questão de você realmente elevar, né, o nível do clube, que é grande e precisa ter esse nível elevado mesmo, porque o Santos ele merece, né? O Santos ele merece essa nova cara, os meninos merecem essa nova estrutura para que realmente o Santos chegue aonde ele deve estar, que é sempre no topo, que é sempre brigando por coisas grandes, não só dentro de campo, mas fora também. Eu sei que grande parte da torcida quer que o Santos seja protagonista dentro de campo, e é lógico, a gente quer ser protagonista dentro das 4 linhas, mas o Santos também precisa ser protagonista fora, né? E a torcida ela precisa também entender esse contexto. A torcida também precisa entender que existe um trabalho da diretoria nos bastidores. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que o Santos tenha que desembolsar um valor para poder, sei lá, colocar um negócio muito legal, uma estrutura top no CT das categorias de base. E com isso não consiga trazer um jogador. Aí, muita gente vai falar, pô, tinha que trazer. Cara, eu não tô falando isso para defender a diretoria, eu tô falando isso para vocês entenderem. Gente, você dá uma enxugada agora para lá na frente, você sabe aquela questão do estilingue? Vai para trás agora para depois você ir lá para frente, velho. Entendeu? Então, assim, se o Santos mostrar que realmente em números, em planilhas, enfim, no que for, que realmente tá pegando esse dinheiro, boa parte desse dinheiro para investir mesmo na sua estrutura, categoria de base, novo estádio, reformar ou construir um novo CT pro profissional, pro futebol feminino, e dar uma enxugada nas contratações, legal, entendeu? Legal. Agora, o que não pode é nem fazer uma coisa nem outra, o famoso nem, aí não vira. E realmente a gente tá nessa expectativa, e amanhã vamos ver o que Marcelo Teixeira vai falar. Já peço para que todo mundo fique ligado nas redes sociais do Portal Meu Peixão, @Portal Meu Peixão no Twitter, também lá no Instagram, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece, também no site meupeixão.com.br, porque vai sair as matérias das novidades, e também aqui no nosso canal no YouTube. Já vou pedindo para você deixar o seu like, já compartilhar essa prancheta tática com todo mundo e acionar as notificações para que todos os nossos vídeos
conteúdos bem legal. Felipe Mendes colocou um conteúdo espetacular mostrando a diferença da camisa, né? Nova do Charlie Brown, edição limitada, top demais, mostrando a diferença da original para a famosa tailandesa. Isso é muito legal. Então, já consegue colocar ali, acionar o sininho. A gente já vai chegando, André, na reta final do nosso programa de hoje. Eu vou te pedir para você dar suas considerações finais e também a sua indicação. Mas se você quiser dar um pitaco sobre isso que eu acabei de falar, também pode dar. E também já partir para essas considerações finais e sua indicação de filme, livro, série, enfim, para todo mundo que está ligado no Prancheta. Ju, só para finalizar esse assunto do CT da base, eu acho que é um investimento para o futuro, né? E é um investimento com garantia. O Santos já tem o chamativo, que é ter a marca Meninos da Vila. O Santos já é uma janela para o mundo. Todo mundo observa os Meninos da Vila, o mundo todo conhece e tem esse entendimento que o Santos revela. Sim. Então, se você tiver uma estrutura adequada, se você der tudo que os meninos precisam para uma boa formação como atleta e como pessoa, né, a chance do Santos colher frutos em questão de 5, 10 anos é muito grande. Então, que bom que tá tudo dando certo para a construção do CT e que aconteça, a gente torce muito. Mais uma vez, agradecer a audiência de todo mundo. A gente tá indo para, acho que, o nosso 7º Prancheta Tática. Cada vez mais o pessoal tá participando, tá assistindo, tá comentando. Fico feliz demais com isso. E de indicação, cara, eu vou indicar um podcast que eu escuto sempre, cara. Eu nessas viagens na bola, né? Sim. Sempre vou com o fone de ouvido escutando. Meu Time de Botão, não sei se você conhece. Sim, bom demais, da Central 3, né? Pô, eles são muito bons, cara. Esses caras, assim, salvaram minha vida na pandemia. Eu ficava jogando videogame e escutando eles. Hoje, sempre que tô viajando por clube, sempre que tô indo para jogo também escuto eles. Podcast geralmente de 1h30. Então, as viagens têm essa duração, né? Eu acabo escutando, me diverte muito. Os dois são muito baita jornalistas, entendem muito de bola, de futebol antigo. Então, se você quiser saber um pouquinho, o pessoal mais novo, né, que não acompanhou tanto futebol dos anos 80, 90, ou o pessoal mais velho que quer relembrar, cara, tem muita história legal. Às vezes tem coisa que a gente viveu, mas não lembra, e eles colocam lá para narração de gol, histórias de bastidores. Tem muita coisa legal, é um baita podcast. Os dois são muito bons, conduzem muito bem o programa, então vale muito a pena acompanhar. Nossa, meu time de botão é muito bom, da Central 3. Se você escrever Central 3 no Google, já vai aparecer todos os podcasts deles lá. Eles têm vários podcasts bons demais que eu escuto vários deles lá. E realmente a qualidade é top. Eles têm também lá o Lado B do Rio, que eu escuto também, que é bastante legal. Eles tinham, né, o Muito Mais Do Que o Futebol, né, que era com o Mauro César Pereira, Lúcio de Castro e a mim. Acabou que não tem mais. Tem vários top. Entra lá na Central 3, meu time de botão, eles vão relembrando times históricos, né, nas décadas 70, 80, 90, fala escalação, conta histórias de bastidores, é bem legal, essa indicação, baita indicação, viu, André? Não poderia ser diferente, né? Eu vou dar minha indicação, quero trazer aqui pra vocês, eu acho que eu até já falei dele, mas é porque eu tô lendo e eu vim pra cá pro estúdio lendo ele, se puder mostrar aqui pro pessoal, ó, aqui, tá? Liderança, aumentei, tá legal agora? Tá legal, né? Ó, Liderança Tranquila, Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, campeão da Champions League, livro da editora Grande Área. Eu tô lendo ele agora e eu vou indicar porque, assim, é impressionante a inteligência. Por isso que a gente entende, nada é à toa. Ele não é o vencedor como ele é à toa. É um líder nato e ele mostra muito claramente que ele nunca precisou ser quem ele não era para poder ser um grande líder. Ele sempre teve esse jeitão calmo, tranquilo, e ele mostra no livro que isso também é uma virtude. E a interação que eles fazem no livro, porque não é só ele que escreve, são mais 2 pessoas, a interação que eles fazem entre o mundo do futebol e o mundo dos negócios é muito legal. Então ele é um livro que não serve só para quem gosta de futebol. Para você que, por exemplo, está começando no empreendedorismo, para você que gosta desse ramo de negócios, também é excelente essa indicação para você acompanhar
Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila, Editora Grande Área. Se você entrar no site da Editora Grande Área, você vai ficar louco. Tem livro do Sócrates, tem livro do Cruyff, tem livro do Bielsa, tem livro do Klopp, tem livro do Guardiola, do Mourinho. E aí você vai ficar maluco. Meu sonho é ter toda a coleção da Editora Grande Área. Gente, tenho nem palavras para agradecer a todos que estiveram presentes com a gente em mais um Prancheta Tática. Como o André disse, vamos encorpando, mais gente chegando, mais gente acompanhando, comentando. Peço para que todos vocês possam deixar o like, compartilhar com todo mundo, para que a gente possa fazer do Prancheta um programa ainda mais legal. Essa é a nossa intenção, essa é a vontade do nosso coração, e nós pedimos para que você nos ajude nessa empreitada, pessoal. Muito obrigado, uma ótima semana, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.